Então, Vai e lá. como a gente fala de portais aí, aquilo que está no chão, né, definem como portal. Gobekli Tepe, aí a gente entra naquilo que a gente gosta, né? Vamos lá. Vamos entrar numa visão aqui consciencial. Vamos enxergar Gobekli Tepe com outros olhos, com os olhos da consciência em si. Quem já viu Stonehenge, quem já viu essas pedras em T, né? Esse círculo aí foi construído por IA, né, dentro da própria IA do Canva, né? E a gente vai dando ali umas instruções, uns direcionamentos e foi lá, né? Façam um círculo das pedras em T de Gobekli Tepe. E aí foi isso aí que foi dito, né, para ser construído. E aí não encaixa nessa narrativa linear de que o homem era nômade, depois agricultor e só então construtor de templos, né? E sugere o contrário, a consciência espiritual precedeu a civilização material. A consciência espiritual precede a civilização material. Essa frase é para ficar batendo aqui, ó. Ó, ó. A consciência, quando a gente fala dos dogons, isso é uma live que a gente precisa fazer, né, Anne? Quando a Uhum. gente fala dos dogons, vem muito isso. O Drunvalo Melquisedeque também é um baita pesquisador, que eu sou fã de carteirinha, que ele traz a geometria sagrada através do livro da Flor da Vida ali. Ele fala maravilhosamente bem, ele Uhum. cita muitos dogons, né? Ele teve lá, teve em contato com esses povos, e que falam desse contato com povos de fora daqui. Né? Então, essa consciência espiritual, ela está presente quando nós vamos olhar todos esses povos ditos caçadores e coletores, os nossos queridos povos ancestrais. Mas a gente vai falar de maias, de incas, de astecas. Quando a gente pega daqui e olha que a gente vai para América Latina, não estou indo nem para o lado hindu, a gente não parte para lá, vamos ficar aqui, só no Ocidente. Né? O que nós achamos aqui de indícios desse contato, de indícios dessa comunhão, de indícios dessa convivência. A gente vai mais do que contato, de convivência, de estarem, né, aqui. É enorme, é inegável, é irrefutável. Né? Isso a gente nem entra na seara de que estamos aqui hoje ainda em contato. A gente nem entra nessa, a gente vai para lá, vai lá para trás. O que nós temos Fica dessas construções, só nos astronautas do passado, tá? pronto, né? Eram os deuses astronautas, vamos lá no Von Däniken e vamos ficar ali. Não precisa ir muito longe daquilo. Né? E o que nós temos aí de evidências? Olha essas pedras, de toneladas e toneladas. Olhemos as pirâmides, olhemos as vimanas, zigurates, olhemos todos esses sítios arqueológicos, ditos relógios, grandes relógios astronômicos, aí eu vou ser abusada, portais energéticos gigantescos, tremendos. Olha o que a gente tem aí, né? A olhos vistos. Não é nem assim, vamos usar a nossa projeção de consciência para a gente olhar. Não, gente, está escancarado, está aqui, né? Vai aí. Então, eu estava só, o que estava me passando pela cabeça, assim, Uhum. o que a ciência oficial diz assim, eles primeiro teriam que ser nômade, depois agricultor, para depois construir templos, ok. Só que eles estão esperando achar vestígios de habitação baseado naquilo que é o clássico. Porque o que chama atenção em Göbekli Tepe? Ele é pré-cerâmico. Eles escavavam pilares, esculpiam pilares de calcário, mas não eram capazes de fazer pratinho, gente. Eles não faziam potinho para cozinhar, eles não faziam panelinha de barro, eles não faziam pratinho para comer, não faziam cumbuca para tomar água. Então é isso que não fecha na história. Eles não acham esses vestígios desse tipo de coisas que marcam um povo civilizado, um povo que está fixado na terra, tá? Então eles não acham evidência de onde eles habitavam. Eles não acham vestígio de casa, mas eles podiam estar com casas de material biológico, de madeira, de Uhum. palha, de seja o que fosse. E isso, depois de algumas centenas de milhares de anos, ou dezenas de milhares de anos, isso desaparece, não vai deixar vestígio. Não vai deixar vestígio, eles não vão achar. Tá? Então, eles estão procurando resíduos, evidências de fixação populacional num local que não era para morar. Ou que talvez estivesse morando lá embaixo.
só que muito, muito mais camadas abaixo do que eles costumam, do 1,5 m que eles costumam cavar. Então, assim, existe uma obtusidade, eles precisam ser deliberadamente obtusos naquilo que procuram, para não achar respostas que confrontem ou que questionem o paradigma instituído, né? Porque, lembra, isso tem que ser 6.000 anos atrás, se for antes, não encaixa na historinha. Então, ele coloca, o próprio Schmidt, coloca isso como um templo, porque ele não acha evidências de moradia, então só pode ser um templo, lembra, as opções são poucas, se não está morando, ele tá honrando algum deus, só pode ser isso, ou é algum calendário, tá? Então, mas é interessante essa reflexão que ele faz, não, o sagrado, ele vem antes, dentro da importância da cultura. E se a gente está falando dos deuses civilizadores? Se a gente está falando daquele povo que veio, que sobrou, né, de uma dessas dizimações históricas e que estava lá para ensinar para quem sobrou e que teve grandes danos, né, e que estava sendo criado como uma nova comunidade, como uma nova raça humana, sendo deliberadamente tutoriado para isso, veio ensinar coisas e eles estão se lembrando desses seres. É um certo tipo de culto? Sim, eu acho que pode ser, mas pode ser não só um culto, pode ser um chamado, pode ser algo aprendido, pode ser muitas coisas, tá? Pode ser muitas coisas. Infinitas possibilidades, né? Sim. Não, esse desenho aí, vamos lá. Com faquinha tramontina, com pedrinha, tucu na pedra, batendo tucu, fazendo um desenho perfeito, que parece até uma massinha, gente. Como pode? Olha ali o escorpião desenhado, né? Com tamanha riqueza de detalhes, um abutre. A gente consegue identificar assim tão facilmente. Mas o que a gente tem ali de desenho? Olha, tem o. Esse é o tal Pilar 43 que eu tinha falado para vocês, que era um dos mais polêmicos. Falados, né? E assim, ó só, tem muita especulação a respeito desse pilar específico, tá? Sim. Essa figura aqui, ela costuma ser descrita como se fosse um inseto, tá? Mas ela parece mais uma aranha do que um inseto, só que a posição... Não, costuma ser descrita como uma aranha, mas ela só tem 6 patas, então ela não é uma aranha, é um inseto. Tem alguns pesquisadores que dizem que isso aqui é uma figura que é tipo um lagostim que aparece no rio e que seria a forma jovem. Tem muita especulação sobre o que seria isso. Sim. Essa figura aqui é a figura de uma cobra. Essas cobras com a cabeça triangular são serpentes venenosas, tá? Aparecem muitas serpentes. Detalhe, nessa região existe o culto a uma deusa serpente, que é muito arraigado até hoje, tá? E não vejo nenhum pesquisador fazer qualquer tipo de relação com essa história do culto à deusa serpente de lá, tá? Inclusive tem uma série da Netflix também bem interessante sobre isso, que se passa bem nessa região. Segredo do Templo. Não é outra. Não, outra? É outro nome. É o nome da criatura, inclusive. É um nome em turco, eu não vou lembrar, mas depois eu coloco lá no grupo. Essa figura do abutre aqui, tá? Ela usa as asas como se fosse braços, mas ela circula uma bola, como se fosse segurando, realmente apontando uma bola apoiada no braço aqui, tá? Aí fica a especulação, essa bola é o Sol? Essa bola está sinalizando um evento solar? Mas o problema é que as patas do bicho, ela tem os joelhos para frente, e geralmente as aves, essa parte do joelho está frente ao corpo, né? É a coxa da galinha, a coxa sobre a coxa, né? Então, o que a gente vê é só o que representa o nosso calcanhar. Eles andam em cima dos dedos. Então, essa postura aqui, talvez isso não seja uma ave, mas seja uma figura antropomórfica, um therion, tá? Um theriantropo, tá? Então, talvez isso aqui seja uma representação de um homem com formato de uma figura emplumada. Ui, onde é que a gente já viu uma figura emplumada e associada com serpente? Quimera? Não, a gente viu aqui, como é que chama? Cucucã, né? Tem outras... Nada, imagina. Quetzalcoatl? Quetzalcoatl, né? Aqui a gente tem um escorpião, obviamente um escorpião, e aí deram para a inteligência artificial fazer a interpretação dessas figuras, e ela fez relações com as constelações, né? Pela datação provável, então centralizado na constelação de Escorpião, que está sendo substituída por como é que é? É a Ophiuros, né? Alguma coisa, né? Então, muito interessante, tem muita coisa interessante,
tá? Sim. Essas figuras, tem muitas figuras de aves diferentes, né? Tem muitas figuras que parecem como se fosse só uns chevrons, só uns Vzinhos. Então, tem muitas coisas decorativas que, na verdade, não se consegue É. interpretar. E vários autores, o Robert Schoch, entre eles, faz algumas Só volta analogias. ali que eu quero só falar um pouquinho daquela Tá, outra. vai lá. Então, e Aqui tem uma outra só, serpente. só, só mantendo vocês, olhando para todas essas figuras, eu quero que vocês façam o seguinte exercício aí, se vocês puderem, tá? Olhem esses relevos não apenas como decorativos em si, mas quando a gente fala de 3D, a gente fala de potencialização energética dentro da geometria sagrada, né? As ditas mandalas que tá aqui, as mandalas Geox, que estão aqui, ó, esse 3D é potencialização. Então, é como se nós olhássemos para isso e essas figuras fossem atuar como codificadores de energia. Cada animal representado como uma força da natureza, seja esse animal a representação de uma constelação ou uma figura arquetípica, uma chave arquetípica para acessar determinados estados de consciência, determinados povos ou determinadas energias. Então, é onde a gente pega esse pilar que está em estudo e a gente começa, porque aqui é o livre pensar. A gente pode dar o pitaco que for, porque a gente não está falando com base científica, né? É com base em achismo daquilo que a gente sente, da intuição e do que vai. Então, é olhar o pilar e entender o propósito que vai muito além de simplesmente do desenho, né? Vamos lá. Eu só quero. Aqui não vai aparecer, mas aqui em cima tem 3 bolsinhas, gente. Tem 3 Ai, as bolsinhas. bolsinhas. Eu vou Anunnaki. ver se eu acho uma imagem das bolsinhas para mostrar com detalhe disso aqui. Lá Depois a gente vai. vai. Porque assim, as imagens que são mostradas aqui, elas vão se repetir ao redor do globo em estruturas diferentes, tá? Quer falar desse aí? Vamos lá. O pilar 56. H é adornado com baixos relevos de animais selvagens, répteis e pássaros. Então, o que vocês podem ver, já tem uma diferenciação do pilar que nós mostramos agora, que era o pilar 43. Vocês podem ver que ele já pega um outro segmento, é uma outra chave arquetípica, é quando a gente vai falar de leitura energética em si, né, com outros animais, e os próprios desenhos, se vocês forem perceber, o desenho do pilar 43 e do pilar 56, eles se diferem, inclusive nos traços. Você tem uma diferenciação e aí fica aquilo que a gente joga para a malha, para o todo, que é uma diferenciação de, eu vou dizer, de propósito, tá? A hora que eu olho para essa diferenciação entre pilares, uma diferença de propósito em cada um. É como se em cada pilar existisse uma chave específica com determinados arquétipos, com determinadas finalidades, com determinados deuses, né? Quando a gente fala de Tote, a gente vai lá para o Antigo Egito e vê aquelas figuras de animais, né? Como a Anne estava falando aí, a gente vai trazer as quimeras, né? A gente vai trazer toda essa parte de hibridização, a gente vai trazer tudo que a serpente emplumada, aí nós já entramos numa questão de répteis que estão aí desenhados, né? De pássaros, a gente vai remeter ao ar em si, né? Já vai também para essa questão do ar. E o que me salta muito, e aí é uma sensação, é um feeling, é justamente de chaves diferentes. É como se você acionasse chaves, determinadas chaves, para literalmente abrir uma porta central, né? Dentro dos pilares em T. Vai, complementa. Tá? Então, esse pilar aqui, isso que parecem ondinhas aqui, ó, ondulações, são cobras, tá? Cada uma dessa aqui é uma cobra. Então, dentre os animais mais frequentemente representados, tem uma variedade de aves, cobras e raposas, tá? Mas também leões. E é interessante que os leões são sempre representados com o rabo para cima, o que é uma coisa pouco comum. E tem umas figuras que são figuras em formato de H.
e que alguns pesquisadores, inclusive o Robert Schoch, está associando com pré-hieróglifos, ou chamados de hieróglifos da Anatólia, né, que são desenhos pitográficos. Então, para ele, aquilo é um tipo de linguagem. Aqui eu estou mostrando nessa imagem o pilar 18, tá? Esse aqui é uma das figuras humanoides que eles falam, que eles dizem, então, que é um dos pilares antropomórficos. A forma em T representa a cabeça. A parte estreita do pilar representa a frente do corpo. Então, aqui na frente do corpo, a gente consegue ver o cinturão, tá? Tem uma fivela, como se fosse uma figura de fivela. Inclusive, um dos pilares aparece como se fosse a pele de um animal servindo de calça, né? Como se fosse uma fralda, um xiripá, para quem é do sul, sabe o que é? Aquela semicalça que só fecha na frente e aberta dos lados. Isso aqui são os braços, na lateral são os braços. Aqui a gente vê mãos, né, com dedos caracteristicamente finos e compridos. Em alguns são 6 dedos. Boa parte dos relatos de gigante falam de seres de 6 dedos. Tá? Então aqui dá para ver que o cotovelo, ó, braços muito finos e o cinturão decorado. Esse é um tipo de representação que está em vários dos pilares. Tá? Então, essa foto aqui é do site do Robert Schoch. Ele tem várias pesquisas lá no site de Göbekli Tepe também, várias percepções. Então, é dos meus geólogos, meu geólogo favorito, ele que faz a datação da esfinge, do cercamento, né, da área onde a esfinge está inserida, como sendo oriundo de desgaste por água, ou seja, teria que ser na época que o Saara era verde. Isso remonta de novo a 11 mil anos atrás, mais ou menos nessa mesma época de Göbekli Tepe. Olha só que coincidência. Só coincidência. Só coincidência, tá? Então, ele está mostrando aqui o detalhe do centro e aqui. Esse pilar tem aproximadamente 4,5 metros de altura e pesa aproximadamente de 10 a 15 toneladas, tá? Então, aqui eu coloco as fotos e o site, se vocês quiserem ir lá olhar, tem bastante material bem interessante, tá? É verdade. E é interessante quando a gente fala desse pilar. Outra imagem. Deixa eu só mostrar outra imagem aqui, tá? Essa aqui, eu volto a mostrar para vocês. Deixa eu ver se está marcando. Tá. Então, aqui eu volto a mostrar o pilar 11, tá? Deixa eu só trocar essa página para eu conseguir ver a mesma coisa, tá? Eu vou aumentar. Isso aqui é do Michael Collins. Michael Collins também é um pesquisador alternativo, tá? Também é partidário da teoria dos deuses astronautas, né? Das alienígenas do passado. Também fala desses eventos cataclismáticos que acabaram com uma civilização anterior, uma grande civilização da qual nós somos os herdeiros, tá? E aqui está as bolsinhas na parte superior do pilar 43. E em cada uma das bolsinhas tem um animal, tá? Tem um animalzinho, dá para identificar. E aqui ele faz justamente o quê? A representação das figuras projetando no céu, como se fosse a representação das constelações. Tá? Tanto que ele faz a pergunta, o pilar 43 de Göbekli Tepe é uma interpretação astronômica. Né? Será que ele representa um cometa, o impacto do cometa, ou a jornada da alma? Tá? É muito interessante aqui também a construção, ele tem um livro escrito sobre Göbekli Tepe que é muito interessante. Tá? Bem interessante mesmo. Deixa eu voltar para a nossa apresentação. Pega daí. Pega ali, só coloca no 18 antes, só para poder fazer a narrativa aqui de conclusão. Obrigada. Quando a gente vai aí no 18, mais uma vez, olhando para esse pilar, é porque isso daí está uma foto bem localizada, tá? Mas quando a gente olha no geral, uma foto de cima, o alinhamento desse pilar em si, também em forma de T, ele está posicionado de modo a se relacionar com os outros pilares do círculo central, e é como se ele formasse ali, todos eles, na realidade, uma verdadeira antena energética. Né? E é onde eles se interligam e se intercomunicam. A forma como a gente olha, e esse olhar de cima é interessante da gente pegar para falar, é como se ali da Terra nós tivéssemos um códice em pedra, guardando informações arquetípicas dentro de cada simbologia,
E tem aí uma leitura interessante desses círculos concêntricos. Isso também a gente encontra em determinadas rochas. Em Santa Catarina mesmo a gente vai achar muito, que remete muito à reverberação sonora, a reverberação do som e a amplificação, a ressonância eletromagnética, do eletromagnetismo em si. Vril, a Bia falou ali, olha o vril, né? Então, essa questão da reverberação energética, a questão da reverberação. Então, tem muitas figuras com ondulações, a Anne já mostrou aí nos outros, com essas ondulações, e onde é que nós vemos essas ondulações? Quais são os padrões de ondulação? Quando nós falamos de frequência, de vibração, padrão de ondulação sonora. Então, a reverberação em 3D dessas ondulações, junto com todas essas figuras arquetípicas, o que eles formam em si ali? Né? Um conglomerado energético, uma potencialização de cada pilar numa junção energética de uma abertura de portal? Pode ser, né? Bem assim. E o muito interessante que eu acho é que, assim, esse é o sítio mais antigo que se tem notícia, ok. Aqui a gente vai achar essas figuras enormes com os bracinhos e as mãos com dedos longos. Você sabe mais onde a gente acha esse tipo de representação com os bracinhos finos e mãos de dedos longos? Nos moais da Ilha de Páscoa. Não são só cabeças, elas tinham um corpo enterrado e vários têm as mãozinhas assim. A gente tem uma representação dessa aqui no Peru, tá? Lá em Tiwanaku. Tá? A mesma representação, os mesmos tipos de representação dos mesmos tipos de seres, tá? Na Ilha de Páscoa, na América do Sul e na Turquia, né? É como tá dizendo assim, coincidência não, né? Como é? Acaso não, só coincidência, mas não é acaso. É só tá? Coincidência, é só ficção. Essa figura que ele está mostrando aqui, essa aqui, ó, que é o círculo com uma forma como se fosse um C, que aparece como se fosse um adorno, como se fosse a fivela central do cinturão, tá? Essas imagens de H aparecem em várias das esculturas, só que muitas vezes como Hs mais alongados, mais oblongos. E aqui ele tem também, ó, como se fosse um C, um H, um C, um H, um C virado, tá? E ele faz a comparação com vários símbolos, então, dos hieróglifos anatolianos. Então, ele diz assim, provavelmente isso fosse talvez um tipo de linguagem, e o que a gente está interpretando como se fosse um adorno, um cinto, na verdade fosse algum tipo de linguagem, só que a gente não tem a chave para interpretar. Tá? A gente vai ver um tipo de símbolo de novo aqui no Peru. Olha só. Né? Então. O que a gente está vendo é que muitas das figuras que são mostradas aqui, elas estão presentes no Peru, no Egito, na Ilha de Páscoa. Sim. Tem um estudo que eu achei o artigo científico, gente, só fazendo a comparação com os adornos dos pilares de Göbekli Tepe com os símbolos e com esculturas e com a cosmogonia dos aborígenes australianos, e existe muita sobreposição. Então, gente, isso para não falar das bolsinhas, né? As bolsinhas Anunnaki, que também vão aqui passagem. O bolsinha, né? O bolsinha. Então, assim, a gente está vendo o mesmo tipo de representação, desde muito antes do que a gente considerava. Essa foto me deu um né? Esse pilar aí é o pilar central, né? No edifício D. Olha, é engraçado, né? Porque a hora que você se depara com essa foto e você olha e faz né? Novo aqui, o tamanho, a energia que ele tá. O braço, a mão com os dedos alongados. E é interessante, assim, aqui isso está escavado, está em baixo relevo. Mas boa parte dos animais, dos entalhes mais complexos, estão em alto relevo, que é mais difícil de fazer. Tá? É bem mais fácil a gente desenhar fazendo um baixo relevo na pedra do que tirar a pedra na volta e deixar o alto relevo. Tá? Ainda mais quando a gente considera que eu estou escavando pedra com pedra. E que a minha ferramenta é uma pedra lascada. Né? Porque a gente não está nem na era... Porque, assim, se a crítica para a construção das pirâmides é que a gente está falando da idade do bronze, e que bronze é macio para cortar pedra dura, aqui sequer na idade do bronze a gente está. Tá? Sequer tinha bronze, não tinha trabalho com metal aqui. Mas eles trabalhavam a pedra a 600 graus. Como é que eles conseguiam botar 600 graus? A gente não sabe, isso aqui é um mero detalhe.